Amados, capítulo 20 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, para nós meditarmos um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Jesus, um assunto muito claro, bem conhecido de todos nós. Glória a Deus. A epígrafe do texto, os 10 mandamentos. Então falou Deus a todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o zunido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, nem fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre elas levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém. Amados irmãos, estamos há alguns dias já falando sobre o credo, a palavra credo, aquilo que cremos, aquilo que aprendemos e a forma que seguimos. Falamos aqui sobre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Falamos aqui sobre batismo nas águas. Falamos aqui sobre Deus Pai, exclusivamente. Falamos sobre a origem do homem. Falamos sobre a doutrina da martiologia, o pecado. E falamos vários temas diversificados dentro do nosso credo. Como a Bíblia Sagrada direciona os homens, como a Bíblia Sagrada direciona a igreja e a forma em que nós servimos a Deus. Quando chega nesse dia, nós iremos falar aqui sobre os mandamentos. É um tema só, os mandamentos, de uma forma bem superficial e simples, olhando com a visão panorâmica, sem muita profundidade, pois o assunto é vastíssimo. E os 10 mandamentos estão explícitos no capítulo 20, que tem somente 26 versículos. Toda a lei de Moisés está escrita no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que são os 5 livros da lei, Pentateuco, 5 livros. E nesses livros Moisés escreveu toda a lei que o Senhor Deus lhe deu no Monte Sinai por revelação. Essa lei que Deus deu a Moisés está usando da Bíblia 215 ou 220 páginas no início da Bíblia. Dentre essas 200 e poucas páginas estão pelo menos quase 200 capítulos, dividido em quase 1000 versículos ou mais de 1000 versículos, onde está o código de toda a lei. Mas no assunto de hoje está somente 11 versículos, desses quase 1000 versículos, que revelam esse tema, os 10 mandamentos. Por que 10 mandamentos escritos aqui no início do livro de Êxodo? Todas as sociedades, todas, num contexto geral, nos seus grupos, precisam de um código de seguimento. Se você estudar uma associação, como funciona, tem seus estatutos e seus regimentos internos. Um hospital tem os seus estatutos, seu regimento interno. Um CTG também tem. Uma escola, uma faculdade, um colégio também tem. Uma fundação também tem. A igreja também tem. Nós temos, por exemplo, a rádio, também tem o seu estatuto e o seu regimento interno. A igreja também tem os seus estatutos e o seu regimento interno. Cada segmento social tem o seu estatuto e o seu regimento interno. Mas num contexto de classe, existe código de ética que são pautados para que as pessoas não pisem fora, mas sim mantenham este quadro de conduta e de comportamento. E quando nós estudamos ética, num contexto legal da situação, temos uma visão. Quando estudamos ética num contexto de comportamento, temos uma outra visão. E a ética atingindo a moral, a vida do dia a dia, onde aparece o caráter, onde se revela a verdade e onde você fica no ponto de decisão, longe de pessoas, longe de autoridades, e aparece quem nós somos e o que nós defendemos, quem realmente nós somos. Quando é provado nosso caráter, quando é provada a nossa moral. Quando olhamos para o capítulo 20, nós vemos Deus dando a Moisés no Monte Sinai. Alguns dos irmãos que estão aqui conhecem o Monte Sinai, que fica no Egito. Quem sai do Egito em direção a Israel, pelo deserto, passando por Elim e atravessando ali um deserto bem comprido, vai chegar nas cordilheiras do Sinai e subirá no Monte Sinai, onde diz o contexto da situação histórica da Bíblia, que foi ali que Deus deu os 10 mandamentos através de Moisés. Moisés subiu ao monte, esteve com Deus 40 dias em consagração, e ali Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos na pedra e deu para Moisés. Moisés desce do monte e encontra o povo depois de 40 dias, corrompidos e adorando um bezerro de ouro. Se revolta e subitamente quebra as tábuas da lei. Deus dá um serviço para Moisés. Você arruma mais tábuas agora. Você terá uma noite para entalhar com seu buril
mais 2 pedras e subir a montanha com os anciãos, que eu vou escrever de novo, outra vez, os 10 mandamentos, e você desce com eles para apresentar ao povo e colocar o povo em ordem. Quando você lê no livro de Deuteronômio, você vai encontrar Moisés escrevendo, Deus dizendo: Moisés, escreve tudo o que eu estou te falando. E alguém pensa que Moisés está escrevendo os 10 mandamentos explícitos no texto do capítulo 20 de Êxodo, mas não. Moisés está escrevendo todo o contexto da lei, pois Moisés escreveu o Pentateuco, que são 5 livros, e escreveu os 12 livros da história de Israel: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e depois vem para os demais livros. Esses livros foram escritos por Moisés. Então, quando diz Deus fala com Moisés, diz: Moisés, escreve toda a lei que eu estou te falando. Não está falando dos 10 mandamentos, está falando em toda a lei, que são mais de 1000 versículos, mais de 200 capítulos, mais quase 200 páginas, e é muito grande o que Moisés escreveu. Agora, os 10 mandamentos eram então os pontos centrais, eram exatamente os pontos chaves, as colunas do entendimento da obediência para o povo de Israel. Eram os preceitos de Deus para a humanidade, especialmente para orientar o povo de Israel. Deus escreve os 10 mandamentos, isto é, os preceitos que orientariam e que conduziriam o seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel tinha um governo teocrático, Deus. Se fôssemos falar dos beduínos do deserto, é um povo nômade, não tem lei, não tem estatuto. Hoje são regidos mais pelas leis dos egípcios, a lei do Egito hoje. Na época, o povo egípcio inteiro era nômade. Quando os gregos chegaram ali, já trouxeram a cultura grega. Por isso, a terra, por muitos anos, foi dominada pela língua grega, e por isso a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em grego também. Mas Jesus falava aramaico, e os judeus hoje ainda falam hebraico, a sua língua oficial. Mas o povo de Israel, Deus não quis que fossem povos nômades. Eles saíram do Egito, vindo pelo deserto para chegar à terra de Canaã, e Deus foi organizando esse povo, organizando com líderes, organizando com liderados. Numa ocasião, Moisés estava cansado, governando sozinho, delineando as ideias sozinho e resolvendo os problemas do povo sozinho. Moisés ficava em pé na porta da tenda, e o povo vinha e faziam filas procurando Moisés, para que o Moisés orientasse em qualquer situação que ocorresse no meio da congregação de Israel, que eram milhares de pessoas. Jetro, sogro de Moisés, procura Moisés e diz: Moisés, não é bom você se cansar assim sozinho, divida a tua carga, coloca anciãos no meio do povo, e esses anciãos você ora por eles, e a autoridade que está em você, o espírito de liderança que está em você, também vai para eles. E quando eles receberem a tua oração, do teu espírito vai para eles o mesmo espírito de liderança, partes da tua virtude, partes da tua capacidade, dos teus dons, e eles ajudarão você a resolver os problemas também. Mas existirão homens de grande capacidade e homens de menos capacidade. Então você coloca capitães de 1000, capitães de 500, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. Cada capitão, segundo a sua capacidade, você vai colocar gente para ser liderado por eles. Os problemas maiores, eles trarão a ti para você resolver. E os problemas menores, eles resolverão lá mesmo, para que você não caia numa exaustão e venha se cansar e a tua liderança se termine antes do tempo. Preserva você. Deus estava, através de Moisés, organizando o povo. Deus organizou o povo num contexto geográfico, mapeando o deserto, um local que não tem estrada, e eles se conduziram
Deus tinha um jeito de organizar o povo para andar. De noite, uma nuvem que fazia luz, clareava para o povo andar, e durante o dia, no escaldante calor do deserto, ela fazia sombra para o povo se abrigar debaixo da sombra. O povo só saía do lugar quando a nuvem se movia. Se a nuvem estivesse parada, o povo de Israel estava parado. Se a nuvem se movesse, o povo de Israel andava. E Deus sempre organizando seu povo. Quando chegou no deserto, estavam morrendo de sede. Deus disse a Moisés: fala com a rocha e vai sair água, e o povo vai beber, e os seus animais também, e vai saciar a sua sede. E Moisés fez isso, e o povo não morreu de sede. Lá na frente o povo estava morrendo de fome, e o povo queria comer, e Deus disse a Moisés: Moisés, amanhã pela manhã você vai ver o que o povo vai ter para comer. Choveu do céu o maná, que era uma espécie de coentro, que eles colhiam uma porção. Veja, até nisso tinha organização, uma porção por dia. Se era um membro da família, se era 2, se era 10, era colhida a porção normal para que o povo se alimentasse. Se colhesse demais, não sobraria para amanhã, porque sobrasse apodreceria, entrava em estado de decomposição. E se colhesse pouco, também não iria faltar, e tinha que a porção ser consumida no dia. Assim Deus deu o maná do deserto para eles. Deus organizou também. Quando começaram a murmurar e queriam carne, e lembravam a carne que tínhamos no Egito, eles esqueceram dos tijolos que eles tinham que fazer e carregar nas costas. Eles esqueceram da escravidão do rei Faraó no Egito. Eles esqueceram das ordens secas e da perseguição que Faraó lançou sobre eles no Egito, de amassar barro e sofrer com as cargas e a discriminação. Eles esqueceram, mas eles não esqueceram dos melões, dos pepinos, das cebolinhas, das carnes que comiam no Egito. E eles pediram carne e disseram: Moisés nos trouxe de lá para o deserto para nós morrer aqui. Era preferível nós ficar no Egito, era preferível sermos escravos, mas não ficar sem carne. E Moisés então orou a Deus, e Deus mandou um vento oriental que soprou, trazendo codornizes que espalharam pelo deserto, e o povo comeu aquelas codornizes, colheram, mataram, caçaram, assaram, cozinharam e comeram. E diz a Bíblia que comeram muita carne. Então Deus, com as suas ordens, com o seu jeito divino, Ele foi organizando as pessoas, organizou as tribos. Essa tribo naquela tenda, aquela tribo naquela tenda, a tribo de Áser, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, a tribo de Levi, a tribo de Judá, todas as tribos, cada tribo na sua tenda. E quando se movia, cada um tinha a sua função. Qual era a função dessa tribo? Qual era a função daquela? A tribo de Levi era para a ministração no altar, era para os trabalhos sacerdotais. Por isso que os levitas eram os sacerdotes, mais descendentes de Arão. Agora, quando você vai olhando Deus colocando essas ordens para organizar as coisas, tudo funcionava dentro de um cronograma divino. Mas quando chegar no pé do monte, que era o momento de vir esses mandamentos, até ali era outro tipo de orientações, porque Deus falava com Moisés, Moisés ouvia Deus e passava para o povo a mensagem de Deus. Quando chegam ali, então Deus desce no Monte Sinai para escrever as tábuas da lei e Moisés descer com as tábuas da lei. Quando subiu no Monte Sinai, parece que tinha uma britadeira ali, muita pedra e farelo ali. Claro que aquelas pedras secas, elas têm mais facilidade de esfarelar assim. Mas um teólogo que estava comigo na época disse: quando Deus falava, diz o texto sagrado que as montanhas tremiam e muitas labaredas de fogo envolviam esta montanha. E provavelmente essas pedras se esmiuçavam. E depois o profeta Jeremias disse: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Então tem um contexto bíblico em toda essa situação. Agora vejam bem, estes mandamentos são chamados de decálogos. O que significa isso? É um substantivo masculino
dos 10 mandamentos da lei de Deus, dada ao povo de Israel através de Moisés. Moisés é chamado o legislador de Israel. Dos 10 mandamentos da lei de Deus que foi dada a ele, 8 deles são proibições e 2 deles são ordens. Se você ler na ordem da leitura, do versículo 1 até o versículo 11, especialmente, vai encontrar aqui que 8 desses são proibições, quando entra o não de Deus para as atitudes humanas, ou aquilo que não é bom para o ser humano, o que não deve fazer. No hebraico, os mandamentos são chamados de 10 palavras. Então, 10 mandamentos ou 10 palavras de Deus. 8 proibições, 2 ordens. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 20, Jesus, quando estava falando com aquele moço, o mancebo de qualidade, ele disse: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: quais são? E começa a citar: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Ele não colocou em ordem, como escrito em Êxodo 20, mas ele citou de uma forma desorganizada, mas citou pelo menos 5. E quando ele citou todos eles, ele disse: todos estes eu tenho guardado desde a minha meninice. O que me falta ainda? Daí entra Jesus dizendo: vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu, vírgula. E o moço se retirou triste, ou retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Jesus queria que ele desse tudo? Não. Jesus estava provando a fé dele. Onde estava o seu coração? A Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E onde estava o tesouro desse moço? O tesouro desse moço estava nos seus bens materiais, que Deus não era prioridade para ele, mas os seus bens materiais eram prioridade para ele. Mas então por que ele chega em Jesus, ou se aproxima de Jesus e pede: que farei para herdar a vida eterna? Se ele não acredita em Deus, se ele não quer obedecer a Deus, por que ele pede para Jesus para ter vida eterna? A resposta está no contexto da situação, porque ele possuía muitas propriedades e ele via as pessoas morrendo, e ele não queria mais morrer. Então, com os bens que ele tinha, a condição de viver muitos e muitos anos, ele só queria uma vida eterna na terra, uma vida eterna como empresário, para desfrutar da vida na terra. Por isso ele disse: que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos, ele disse que cumpriu tudo. Agora ele queria saber se precisava fazer mais alguma coisa. Quando Jesus colocou essa prova, ele saltou do barco, porque ele não estava interessado em obedecer Jesus e a sua palavra, mas sim interessado em ter vida longa para desfrutar dos bens na terra. Mas esta não é a maravilha. O Senhor Jesus, no livro de Lucas, conversou com um homem rico, e quando aquele homem faz a sua colheita, ele diz: que farei eu agora? Os meus celeiros são pequenos, e a herdade já possuiu muito, e eu vou recolher todos os grãos das minhas fazendas, e vou colocar nesses celeiros e fazer outros novos, e encher de produtos e cereais. E depois eu vou dizer para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe e folga. Ponto. Daí Jesus entra com a sua palavra e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ponto de interrogação. E ele não respondeu mais nada, porque exatamente perdido ele se encontrava. Então, neste capítulo 24 de São Mateus, é citado 5 dos 10 mandamentos do decálogo, que é aquele da rotina da leitura que fizemos nesta noite. Eles foram escritos
em 2 tábuas de pedra, pelo próprio dedo de Deus, por 2 vezes. E convém citar aqui que as primeiras 2 tábuas da lei que foram escritas por Deus, está no capítulo 24 de Êxodo, versículo 12, quando Deus manda subirem com as tábuas e os anciãos, e depois no capítulo 31 e o versículo 18, quando Deus então protocola ali a escrita na pedra. E depois, na segunda vez, daí no capítulo 32, Moisés quebra. Esses dias eu falei aqui sobre 3 coisas que Moisés não podia fazer. Não sei se os irmãos lembram, quando eu disse que Moisés não podia ter matado o egípcio, Moisés não poderia ter tocado na rocha irado, e a terceira coisa que Moisés não poderia ter feito era quebrar as tábuas da lei. Mas ele quebrou, e Deus entendeu a ira de Moisés, que foi uma ira por uma revolta contra aquilo que tinha sido uma profanação do povo. Por isso houve uma tolerância da parte de Deus. E no Êxodo 34, você vai ver Moisés subindo com as pedras e Deus escrevendo de novo. Agora vamos para o versículo 3. Os primeiros, o 3 e o 4, até o 6 mais ou menos, que os primeiros 3 mandamentos, eles falam do nosso relacionamento com Deus. E eu cito só a primeira frase. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Então, o segundo é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança. E o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esses 3 mandamentos, eles falam do nosso relacionamento exclusivo com Deus. Eu e você precisamos ter um relacionamento exclusivo com Deus. Nós devemos ter relacionamento com todas as pessoas, e um bom relacionamento. Amizade, família, um monte de coisas maravilhosas. Mas com Deus, nós temos que ter um relacionamento sério com Deus. Depois eu falo melhor disso aqui. Mas para não perder a linha de raciocínio, o 4º mandamento, ele tem um propósito duplo. Quando você lê do sábado ali, não está dizendo que é para você obedecer o sábado como um dia santo, um dia que não pode trabalhar. Este sábado do capítulo 20 de Êxodo, que fala dos 10 mandamentos da lei de Deus, ele tem 2 cunhos, o cunho social e espiritual. No cunho social, está falando do descanso. Você trabalha e tem que tirar um dia para descansar. Você descansa, os teus empregados descansam, os servos, diz aqui, os teus animais, o teu gado, tudo descansa. Esse é o contexto social. Mas o contexto espiritual é um outro. Fala da adoração. Nesse dia é exclusivo para a adoração. É o dia da entrega, é o dia da reverência, é o dia da leitura do texto. No geral, falava da lei de Moisés. Mas é este? Não. É o dia que o seu patrão liberar a sua folga. Esse é o dia do seu descanso. Por quê? Porque no Novo Testamento já começa tudo diferente, num contexto do dia, que é social e espiritual. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Jesus subiu no primeiro dia da semana. E quando você vai ver, o Pentecoste foi derramado no primeiro dia da semana. Quando alguém chegou e questionou Jesus, disse assim: mas ele está fazendo milagre no sábado? Quando ele curou a mulher paralítica no templo, e alguém chegou e disse assim: vocês venham para receber cura no outro dia, hoje não, é sábado. Jesus disse: por que sois fariseus hipócritas? Nesse dia, se cair o jumento de vocês na cova, não vão tirar? Não é dia de levar os animais para beberem água, para comer o pasto? Não é dia? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele é Senhor até do sábado. Quando você ler isso, não estou defendendo nenhuma linha de pensamento, estou falando exatamente a Bíblia, como ela é num contexto do credo, daquilo que nós cremos.
Daí Jesus orienta os seus discípulos, orienta as pessoas, dizendo que havia cura, havia milagre, porque aquela mulher que entrou ali, ela era uma presidiária de Satanás há 18 anos. E quando ela chegou e escuta a pregação, Jesus olha para ela e manda ela se levantar. E ela se endireita depois que ele expulsa um espírito que estava nela, era um espírito mau. E eles reclamam, e ele disse: não convinha soltar esta mulher, que há 18 anos Satanás havia preso, pois ela também é filha de Abraão. E nesse momento Jesus então liberta a mulher exatamente nesse dia. Este tem esses dois contextos que nós citamos aqui, que é o dia do descanso e o dia da adoração, que é um social e outro espiritual. Os últimos 6, eles falam a respeito do nosso relacionamento só com o próximo, exclusivamente com o próximo. Nós podemos ler também. Daí vem aqui o versículo de número 5, começa o relacionamento com o próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro, relacionamento com o próximo, pai e a mãe. Honre o pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Quanta gente morrendo jovem, adolescentes, não porque fizeram qualquer coisa errada, mas um grande número, porque desonraram os seus pais e foram para a droga, para a criminalidade, e assim por diante. Então é o primeiro mandamento, relacionamento com pessoas. O sexto, que no caso são os últimos 6, não matarás, não pode ser assassino, é a defesa da vida, é a preservação da vida. Ninguém tem direito de matar ninguém, nem na sua origem e nem depois também. Então, nesse contexto, a igreja é contra a lei da eutanásia, de matar a pessoa. Mas e o aborto? Daí entra também uma explicação bem biológica da medicina, explicando a origem da vida. Quando começa a vida no útero da mãe? Quando é gerada a célula ovo, que é o encontro do óvulo com o esperma. Ali gera célula ovo, a partir dali é vida. Eu não sei, só um médico que estivesse aqui poderia dizer quantas horas que demora para gerar a célula ovo, onde se origina a vida. E a partir dali é vida. E eu não tenho direito de matar ninguém, e ninguém tem direito de matar ninguém. Ainda mais indefesos. Mas aqui o versículo é curto e objetivo: não matarás. Relacionamento com pessoas, no 7º mandamento, não adulterarás. Isto fala da preservação do casamento, da pureza sexual e do desvio, a pessoa se desviar e fugir da promiscuidade, da traição. Os homens com caráter sagrado, caráter moldado, caráter certo, sério, não são promíscuos, não trai a sua mulher, não anda aprontando. As mulheres também, quando a Bíblia fala de homens, fala de ambos os sexos na maioria das vezes. Não adulterarás, é um mandamento. Então, se esse mandamento está aqui, é para ser obedecido. 8º, não furtarás, preservação do patrimônio, preservação da propriedade. Ninguém tem direito de licitamente possuir alguma coisa que não é sua, enganar alguém, roubar de alguém, furtar de alguém, fazer alguma coisa que os bens de outro venham para si. Não é bíblico, é contra a Bíblia Sagrada. Não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Também é num contexto social, num contexto de irmandade, de comunidade, né? E o 10º, não cobiçarás. Veja que aqui tem uma lista. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quanta gente tem inveja que os outros têm as coisas. Ninguém é proibido de ficar rico. Ninguém está em pecado por ser rico, contanto que a sua riqueza seja de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, que trabalhou, que administrou bem, que soube fazer as coisas, soube fazer os seus negócios.
cresceu, se multiplicou. Não é pecado ser rico. Quando você lê na Bíblia em Lucas dizendo, o rico morreu e foi para o inferno, o pobre morreu e foi para o céu. Ele não foi para o inferno por ser rico, e nem o pobre foi para o céu por ser pobre. Não, é uma situação a ser estudada. Acontece que aquele homem rico era orgulhoso, ele era uma pessoa que não olhava para os necessitados, ele pensava que era o maioral de todos. Foi por isso, foi pelo seu orgulho, pela sua exaltação, pela sua prepotência, que ele foi para o inferno. Não foi por ser rico. E o pobre foi para o céu por ser pobre? Não, porque ele era humilde, era sincero, era servo, era quebrantado. Então a sua humildade, não a sua pobreza, levou para o céu. Então veja só, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo do teu próximo, não cobiçarás a serva do teu próximo, não cobiçarás o seu boi, a sua fazenda, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, porque não pode cobiçar. Aqui, esses últimos 6 mandamentos, eles estão exatamente num contexto geral com o próximo. Todos os 10, eles se resumem numa coisa só. E agora tem um versículo da Bíblia, para uma aplicação prática para os irmãos, que é Mateus 22, 37 ao 40, e esse versículo convém nós ler aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, e versículo de número 37. Achei aqui, 37, diz assim, e Jesus lhes disse, vamos ler desde o 34, os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, que era doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 29. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os irmãos viram? Nós falamos aqui todo esse tempo para chegarmos nesses 2 pontinhos, que todos os 10 mandamentos, não é toda a lei de Moisés, é os 10 mandamentos escritos aqui no capítulo 20 de Êxodo. Tem 2 coisas que se resumem. O primeiro mandamento, o grande mandamento, é amar a Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, de todo o pensamento. O primeiro mandamento, o grande mandamento, é amar a Deus como prioridade, amar a Deus com exclusividade, não aceitar entrar uma outra coisa na frente para dizer que é Deus para ser adorado, nem ideologia, nem A e nem B, Deus exclusivamente, o Criador dos céus e da terra. Esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Fecha com os 13 mandamentos que eu li no início aqui do capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti outra imagem de Deus. E o verso 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse não tomar em vão está se referindo às pessoas brincarem com Deus. Qualquer coisa blasfema de Deus, chama Satanás ou xinga Deus, distrata Deus. Ou às vezes não chama Satanás, o diabo, e nem xinga Deus, mas fica jurando, eu juro por Deus, eu não sei o quê, promete para Deus, não cumpre, imita línguas estranhas daqueles que falam, às vezes até no púlpito, pessoas que vão cantar, nem estão cheias de Espírito Santo, nem estão extravasando em línguas estranhas,
porque o falar línguas estranhas é um ferver do Espírito, e fica imitando línguas estranhas na hora de louvar e tal. Está errado, não é bíblico isso aqui. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não dá para brincar com coisas sérias. E daí, quando chega aqui, e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Daí o negócio pesa, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. É interessante observar que no segundo mandamento, ele nos ensina a termos um Deus único e se afastar de qualquer uma outra coisa que nos queira levar para a adoração. Daí tem o capítulo 4 de São João e o versículo número 24, quando a mulher samaritana está conversando com Jesus e ela diz: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mostrando o Monte Samaria, mas vocês dizem que é Jerusalém o lugar de adoração. E Jesus diz: chegará a hora, e agora é, em que os verdadeiros, não é naquele monte nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós aprendemos a adorar o único verdadeiro Deus. No terceiro mandamento, ele está ensinando não usar o nome de Deus em vão, mas sim usar o nome de Deus com seriedade, com temor, e se votar, cumprir. Não fazer votos para não cumprir. Isso também é o ensinamento das Escrituras. No outro mandamento, não matarás. Isso está preservando a vida, e nós estamos preservando a vida e lutando pela vida. Até lutando contra o coronavírus, orando para que Deus repreenda a praga do coronavírus, também estamos defendendo a vida. Quando nós estamos tomando cuidado, todo mundo com máscaras, se cuidando no templo, usando esses distanciamentos, e com decretos e mais decretos que vêm e tal, nós estamos lutando para preservar a vida. Quando fala da pureza, daí vai para o campo do noivado, do casamento, do namoro. Como funciona num casamento abençoado e bíblico o comportamento dos jovens, o comprometimento. Alguém diz: não, mas o amor é livre. E eu dei uma palestra sobre liberdade do amor para os jovens, falando o que é um amor livre. Um amor livre é sem compromisso moral. Um amor livre é sem compromisso de consciência. É um amor puro e respeitoso. Esse é o amor e o namoro verdadeiro da preservação da pureza sexual. Quando fala de furtar para proteger as propriedades, quantas pessoas querem ter vantagem em tudo? Tudo que pensa quer ganhar vantagem. Tudo que pensa, o que eu vou lucrar nisso? Tudo que pensa em negócios, em tudo, quer lucrar. Mas quando se olha com um olhar mais verdadeiro, um olhar mais cuidadoso, se presta atenção e olha do outro lado também. E equilibra as coisas para que não venha lograr o irmão. Daí eu aconselho a igreja: tome muito cuidado nos seus negócios, porque você pode gerar um dinheirinho, ter na poupança, no banco, com muita dificuldade, e num negócio só você perder tudo. No negócio de um carro, no negócio de um terreno, de um imóvel, até numa sociedade que você entrar, se não tiver sabedoria e não souber como, com quem e como serão as coisas, poderá ficar sem nada. E quanta gente trabalhando a vida inteira, sem cabeça para administrar e só levando prejuízos. Eu conheci um homem que trabalhou comigo, por 4 vezes ele trabalhou comigo. O dia que eu conheci ele devia 60 a prestação de um automóvel. Eu disse para ele: você precisa de um carro mais barato, um carro para serviço, não precisa ser um carro caro assim. Tu não é um homem que viaja, compra um carro mais barato para você, quita primeiro, depois vai melhorando devagarinho. Consegue um dinheirinho, melhora 2, 3 anos e tal, daqui 10, 15 anos está com um carro novo. Ficou 20 anos, ainda vivo, depois
veio a óbito por uma situação de enfermidade. Que Deus o tenha, morreu salvo, uma pessoa muito boa. Mas o dia que morreu, eu perguntei para a sua esposa, o carro está quitado? Ela disse, deve 60 prestações. 20 anos depois. O que acontece isso? Comprava o carro, pagava 13, 14 prestações, e quando terminava de pagar a taxa de administração, ia lá e trocava por outro, ficava mais devendo 60. Pagava mais 12, 15 prestações, ia lá, trocava por outro, ficava devendo mais 60, e assim levou a vida. Temos um economista aqui, o pastor Marco Aurélio, que dá a palavra sobre economia na Rádio 107, uma vez por semana uma intervenção ali, e que viaja comigo nessa ideia, o que é a administração financeira do lar. Um dia eu vou falar só sobre isso aqui, depois que ganhar as aulas de economia dos meus companheiros que me ajudam nessas situações. Por que isso? Porque faz negócio mal feito. Não pode fazer negócio mal feito. Espera um pouco. Agora vai chegar ao final do ano. Promessas e marketing, ofertas e propagandas e promoções vão levar muitas pessoas a pensarem que promoção, que coisa barato. É barato se tiver condição, mas se não tiver, se torna caro também. Então, queridos, nós precisamos olhar para a Bíblia e prestar bem atenção e trazer para nós. Proteger aquilo que temos com Deus e com os nossos irmãos também. Quando falo de não dizer ou não dirás falso testemunho, está falando de duas coisas que convém citar aqui, que é muito séria dentro do contexto do capítulo 20, que é a preservação da honra, ou proteção da honra e a reputação. Você preserva a honra e a reputação. Quantas pessoas falando mal do seu irmão? Desonra e coloca ele numa má reputação. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não calunia, não mente, não murmura, não alfineta, porque a Bíblia está dizendo, não dirás falso testemunho. Protege a honra e protege a reputação do seu próximo. Todos nós temos o lado esquerdo, mas todos temos o lado direito. Então, todos os seres humanos, ele tem o lado bom e o lado ruim. Deixa o lado ruim, veja o lado bom. Quando for necessário confrontar, se confronta. Um amigo não se ofende quando é confrontado por um amigo. Pelo contrário, se corrige. Mas não montar esquemas. Ser sincero, não chega também cortando, sem anestesia. Fala com jeito e vai convencer. E isso funciona dentro de casa. Isso funciona dentro do ciclo de amigos. Isso funciona, esta sinceridade. Quantas vezes me tiraram eu do caminho mal por me aconselharem? E assim a gente faz uns com os outros. Não dirás falso testemunho com o teu próximo. E quando falar aqui do não cobiçar, tira o olho daquilo que não nos compete. Tirar o olho de lá. Tem que estar satisfeito com aquilo que Deus deu, com aquilo que tem. Um dia eu falei aqui sobre a satisfação. Quando você está satisfeito com uma coisa, é que outra coisa semelhante àquela não lhe tenta, não lhe incomoda, não lhe chama atenção. Está satisfeito com o seu carro? Mas seu carro vale 10 mil reais. Um carro de 60, 70 mil, 80 mil não lhe chama atenção. O senhor está satisfeito com o seu. Mas daí vai mais longe a satisfação do casamento, satisfação do trabalho, satisfação da profissão, satisfação. É um leque de coisas. Vamos trazer tudo para um contexto só aqui. Primeiro e grande mandamento, amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo é meu irmão. Eu falei num culto aqui,
Você pode escolher a cor da casa que vai pintar, a cor do carro que vai comprar, pode escolher um amigo, mas irmão você não escolhe, porque o irmão nasce, e ele nasce na tua família, e você só tem uma coisa para fazer com o irmão: aceitar, porque irmão não escolhe. Até a pessoa para casar, você e eu, todos nós os casados escolhemos, mas para ser irmão, não escolhe. Do jeito que vim, é irmão.